Capítulo 19. Com um guardanapo, eu limpiava a bermuda a cargo. Celeste havia derramado uns 4 dedos da cerveja da sua tulipa em mim. Nós estávamos em 8 na mesa. Ela se sentara ao meu lado. Desde cedo, no workshop, sua risada me um tom arrastado e irritante, meio sensual para chamar minha atenção, a atingir o efeito inverso em mim. As mãos impróprias buscavam me alisar a todo instante. Quanto eu mais fugia dela, mais a mulher me perseguia. Ela estava azucrinando a minha vida, como se não bastasse ter-a suportado o dia inteiro. Mil desculpas, Sebastião. Não foi por mal. Mas é claro que havia sido. As coisas ficaram ainda piores quando ela ultrapassou o limite da sobriedade após 1 hora do papo informal. De maneira surpreendente, Celeste pegou um guardanapo de papel e insinuou que iria ajudar a secar minha bermuda sobre meu membro quieto. Aquilo foi a gota d'água para acabar com a paciência que eu tinha com ela. Pode deixar que eu mesmo me limpo, disse, controlando-me para não ser rude. No mesmo segundo que falei, tentei absorver o excesso da bebida como tecido da barra da minha camisa. Ela abriu os lábios fazendo bico de peixe, meio chateada por eu não ter caído em sua armadilha, meio incrédula por não ser interessado nela. Eu conhecia uma dúzia de homens que gostaria de sair com Celeste. Uns 2 estavam ali conosco, mas o clique nunca existiu da minha parte. Nem sempre temos o poder de comandar nossos desejos. Sebastião, qual é sua expectativa para o verão? Perguntou o dono de um hotel de Fortaleza, na outra ponta da mesa. A melhor possível. Já lotamos a ocupação. Na capital, as coisas ainda não retornaram ao normal. Ela beliscou uma batata frita. Aliás, você vai participar do congresso amanhã em meu hotel? Evitei bufar diante de todos. Não me agradava me afastar da vila, por razões mais que conhecidas de vocês, Antonella. Ainda mais com outro cara cercando. Já estou inscrito. Isso é bom. Sair com um grupo de empresários é o mesmo que permanecer trabalhando. O assunto não mudava. Eu fiquei entediado. Sentimento esse reforçado pela mão boba da Celeste, que se apoderou do meu ombro. Você está esperando por alguém? Por quê? Não tira os olhos da entrada. Sem dúvida, eu tinha de dar razão a Celeste. Volta e meia eu deslocava o olhar para a porta sem me controlar. Alguns funcionários do meu hotel tinham chegado para a confraternização mensal, que eu sabia que acontecia nesse mesmo restaurante. A minha intuição dizia que Antonella iria, que o encontro que ela mencionara seria justamente onde eu estava. E foi nesse exato momento que a mulher com vestido curto e o cabelo castanho alisado com precisão surgiu na entrada. Antes que ela visse a mão feminina grudada em meu ombro, eu o movimentei para baixo na clara indicação de que ela deveria me dar uma trégua. Então me ocorreu. O músculo da minha mandíbula se contraiu ao me atinar que seria possível que Antonella tivesse visto Celeste nessa mesma posição logo pela manhã. Então, o alívio veio e eu sorri. Por esse motivo, ela teria usado Caleb como mensageiro. Eu queria estar certo disso. Atento, acompanhei os olhos da musa encontrando o aceno da Giovanna. À mesa estavam André, o secretário do Caleb, e mais 4 moças. Ela abriu um sorriso tão doce e lindo que podia clarear o ambiente à luz moderada. Tentei negar para mim mesmo que senti meu impiedoso coração despertar no peito, sorrateiro, ao vê-la. Mas, como nada é perfeito, um calafrio se intensificou na espinha logo depois de comprovar quem surgiu ao lado dela, na entrada do restaurante. Então, era um encontro mesmo?
Eu não queria acreditar. Não naquele instante em que a ficha caiu para entender o motivo de Antonella ter me ignorado mais cedo. Eu devia ter dado ouvidos ao Caleb e ao seu jeito de transmitir o recado sem ser direto. Culpa minha. Exclusivamente minha. Por tudo o que passei na vida, eu me esquivava dos assuntos que ultrapassam a barreira da intimidade. Eu tinha de acreditar mais nas pessoas que queriam o meu bem. Caleb era um delas, assim como a Márcia. Ela foi caminhando lado a lado como o Max. Não posso negar que o cara marcava sua presença ao caminhar. Duas mulheres cochicharam e uma delas apontou o nariz para ela. Senti um incômodo dos grandes. Era ela que estava com Antonella, não eu. Em um dado momento, ela espalmou a mão em um dos cotovelos dela e a direcionou por entre uma mesa e outra. Xinguei baixo. Uma mescla de inveja e ciúme me abalou a ponto de eu não ouvir nada além do meu coração reivindicando a atenção dela para mim. Mas Antonella ainda não havia me notado, embora eu estivesse secando todos os movimentos dela, um a um. Do beijo estalado no ar, como o rosto encostado em cada conhecido que se levantava para cumprimentá-la, ao momento em que ela apoiou seu corpo na cadeira ao lado da Giovanna. Quem de fato estava fazendo o papel de stalker naquela noite, hein? Na mesa onde estava, alguém disse qualquer coisa para mim. No instinto, olhei para o lado e balancei a cabeça como se estivesse concordando com as palavras jogadas ao ar. Sem perdê-la de vista, notei quando os lábios de Antonella se curvaram para o baixo no momento em que, enfim, seus olhos expressivos notaram a minha presença. Ela desviou de leve olhar para Celeste e retornou para mim. O rosto migrou de uma felicidade genuína para o senho franzido. Então, ficou comprovado que ela se incomodava com uma mulher ao meu lado. Sorri por dentro, mais aliviado. Levantei a tulipa em sinal de brinde. Ela sorriu sem vontade e virou o rosto. E nesse joguinho de gato-rato, nos trocamos olhares intencionais várias vezes. Garçom! Chamei o que estava mais próximo de mim. Senhor? Leva uma roda de cerveja para o pessoal naquela mesa. Sim, senhor. Celeste olhou para mim e ensinou a falar alguma gracinha, mas ela foi salva de levar um fora pela colega de trabalho, que a chamou pedindo confirmação de algo. Eu estava alienado a tudo ao meu redor. O único assunto que me interessava era a moça que se sentara em minha diagonal. Assim que o garçom serviu ao grupo, eles ergueram o copo para mim, agradecendo. Antonella preferiu continuar com a caipirinha que tomava. Depois mordiscou o canudo e voltou a sorrir para a euforia dos seus amigos. Minutos depois, não resisti e chamei mais uma vez o garçom. Pedi que ela falasse com o pessoal da banda para cantar uma música em especial. Não demorou nem 5 minutos e a vocalista disse ao microfone. A música que vou cantar agora é a homenagem a Antonella. Quem é você? André assoviou e ergueu o braço dela. As moças bateram palmas e era possível que estivessem confabulando quem deveria ser o fã da turista. Max olhou para mim. Trocamos uma conversa amistosa. Ela balançou a cabeça em compreensão. Se fosse para extirpar qualquer dúvida de que eu estava interessado em Antonella, que acontecesse o mais cedo possível, por precaução. Vi de rabo de olho Celeste espreitando meu sorriso e o olhar vidrado na mulher mais bonita que havia ali. Então, vamos lá. 1, 2, 3. A banda afinou o instrumento e os acordes se ajustaram. Em poucos segundos, a vocalista começaria a cantar Garota de Ipanema para a moça timidamente linda, o rosto que parecia sorver o batom para as bochechas. Ergui um brinde para Antonella enquanto meus ouvidos se deliciaram com a melodia da música brasileira de Tom Jobim. Batuquei os dedos na tulipa sem tirar os olhos dela.
O pessoal da mesa que eu estava já tinha o cérebro encharcado depois de mais de 1 hora da chegada da minha perdição. O meu estava a caminho da mesma confusão mental. Então, parei antes que fosse tarde. A mão da Celeste me acariciou mais uma vez. Retraí meu braço como contato. Inclinei a cabeça para ouvir o que ela diria, ainda que eu não estivesse nem um pouco interessado. Vamos dançar, Sebastião. Não, com você. Antes, preciso ir ao banheiro. Pude ver a animação no rosto da Celeste. O que ela não sabia era que meu plano seria deixar a minha parte da conta como um dos caras e fugir do assédio dela, das mãos bobas que estavam me deixando irritado. Não pensei 2 vezes e assim agi. No caminho de volta do banheiro, parei no canto do espaço onde casais dançavam. As baquetas do baterista introduziram o ritmo para uma nova música. Assim que identifiquei que era uma das canções do Nat Roots, parei por ali. Eu apreciava a banda. A batida do reggae me fascinava. Fechei os olhos e senti a melodia reorganizando as emoções. O queixo levemente inclinado para cima. A música tem esse poder de trazer o nirvana para a consciência individual. Você gosta dessa balada mais lenta? Meu corpo todo estremeceu. A voz suave, meio bamba pelo consumo das caipirinhas que a vi tomar, falou às minhas costas. Acho incrível. Eu sei quase todas as músicas dessa banda de cor. Retirei as mãos dos bolsos e me virei para quem se interessava por minhas preferências. O olhar dela se demorou no meu, analisando cada ponto do meu rosto. Aquele olhar suave, estudioso, que ocultava seus segredos, voltou a estar de frente para mim. A face banhada pela luz adicional do luar a deixava linda. Sorri sem descolar os lábios, hipnotizado. Obrigada pela música. Foi inevitável não pedir. Ela vacilou sobre o chinelo e preparou uma fuga. Bom, deixe eu ir. Não quero estragar sua noite. Sua namorada pode não gostar de ver você conversando comigo. Seus braços a abraçaram. O gesto corporal indicava que ela se sentia vulnerável, exposta. Eu não gostava de vê-la daquele jeito. Não queria que ninguém ferisse seus sentimentos. Muito menos eu faria isso. Segurança era o que ela precisava. Eu estava disposto a dar isso a ela. Antonella era tão graciosa. Eu queria sentir sua respiração em minha pele, como no outro dia. Queria absorver o perfume costumeiro. Queria dar um beijo na boca-coração. Precisava arriscar e descobrir se ela compactuava com os meus anseios. Esse era o momento. O meu momento. O nosso momento. Eu me aproximei mais dela e pus as mãos em sua cintura. Seu corpo estremeceu e reverberou no meu. Escapar de mim também não seria uma opção para Antonella. E quem disse que eu tenho namorada? Já falei que não tenho. Sou livre. Ela não é a Mônica? Você pensou que ela fosse? Então tudo se encaixou. Não, ela não é ninguém além de uma conhecida. Então, me senti no direito de perguntar: é o Max? Antonella não respondeu de imediato e olhou para a banda, inspirando. Voltou a me olhar com a resposta pronta. Ela também não é ninguém além de um conhecido. Minha aflição se transformou em uma abençoada esperança. Sebastião encarou minha boca. Nós íamos nos beijar bem ali? Como ficamos tão próximos um do outro em dias? Eu não saberia explicar o quanto meus sentimentos estavam enredados por ele. Ergui as mãos para cobrir seus ombros e as recriminei por isso, parando com elas no meio do caminho. A dúvida tirou a minha respiração. Ele havia dito que se incomodava com toques.
Mas ali não era somente um gesto descompromissado. Era muito mais que um simples flerte. Examinei as escolhas que tinha e não me ocorreu como abraçá-lo, senti-lo por inteiro colado em mim sem nos pertencermos. As mãos dele encontraram as minhas e me libertaram da dúvida. Ele as levou à sua nuca e as pressionou. Beijou meu braço e iniciou um molejo tão gostoso do corpo, me levando ao ritmo da música. Seus dedos escorreram por meus braços, fomentando a liberação do acúmulo de apetite que meu corpo sustentava há dias. Então os olhos voltaram a me fitar com tanta intensidade que as minhas pernas amoleceram, resultado das contas parcialmente acinzentadas me desejando. Eu queria muito, muito mesmo descobrir como seria ser beijada por Sebastián, conhecer seu sabor. Fui incapaz de negar a mim mesma que com ele eu me sentia em segurança. E todas as angústias que acumulei durante o dia e desde o momento em que vi a mulher sentada ao lado dele no restaurante se desintegraram em inúmeras partículas. Encostei meu rosto no dele, nossos corpos se acostumaram um com o outro no mesmo instante e formaram uma única massa humana em movimento ritmado pelo reggae. Cada músculo do meu corpo relaxou ao comando do Sebastián, sentindo o calor das mãos espalmadas em minha lombar. Capítulo 20. Você é linda. Ele demorou os lábios em meu ouvido. Meu corpo arfou mais uma vez. Desse jeito eu não chegaria viva ao hotel. Foi arrastando a boca em minha pele abrasada e parou na borda da minha. Tocou-a de leve, causando expectativa. Meu Deus! Prendi um suspiro. Eu não planejava cortar o beijo que estava prestes a acontecer. Então, não respirei, nem gemi, nem nada. Somente senti as batidas do meu coração. Com as pálpebras baixas, os sentidos se apuraram. Quando os lábios do Sebastián reivindicaram que os meus se abrissem, o deleite no meu estômago se amplificou pelo corpo em uma intensidade inigualável a qualquer outro beijo completo que eu tenha recebido. E o nosso ainda era um quase, somente o início que caminhava para uma eternidade de espera. Eu tinha que me acalmar, mas no instinto dos meus pensamentos, fechei as comportas abertas pelos meus lábios. Somente um homem havia me beijado, meu ex-noivo. Isso estava me deixando tão nervosa como se eu ainda fosse virgem e na expectativa do primeiro ato sexual. E se ele não gostasse do meu beijo? Naquele instante, pareceu que eu tinha desaprendido o que fazer com a boca, com a língua. O corpo abraçado ao meu interrompeu a dança. Relaxa. Sou eu que estou aqui com você. Ei, é o Sebastián. Esse era o problema. Demandei meus músculos a amolecerem. Logo fui tomada por uma onda lenta que injetava confiança em todas as partes de mim. A calma foi se instalando a ponto de, enfim, minha boca se dispor a se entregar aos movimentos delicados que os lábios dele indicavam que os meus os acompanhassem. Nessa evolução, as pontas das línguas se tocaram. O gosto da cerveja se juntou à caipirinha e ambos criaram um novo sabor. Sebastián Antonella. Assim como o beijo foi se intensificando, o coração no tum-tum-tum ligeiro se aliou às respirações ofegantes. A dança dos lábios encontrou a sincronia antes ameaçada por minha insegurança. E estava sendo tão bom que eu me esqueci de que estávamos em um restaurante sob as vistas de uma multidão de olhos e números conhecidos. Eu me permiti gemer nos lábios dele. A atração exagerada que sentíamos não fazia sentido, mas naquele momento constatei que o que não fazia sentido era não permitir que os lábios dele pressionassem os meus. Minha boca fosse lida, esmiuçada pela de Sebastián. O destruidor de malas e construtor de emoções. A música cessou. Ouvi ao longe a vocalista informando que a banda tiraria uns minutos de descanso. Nossos lábios se afastaram,
embora os meus ainda sentissem um inchaço provocado pelos dele. Sebastião encostou a testa na minha e os olhos se fecharam. Soltou um suspiro longo por fim. E agora? O que vamos fazer? Perguntei ansiosa. Nós estávamos sob o mesmo teto. Uma cama que havíamos compartilhado como amigos? Não temos que fazer nada. Somente deixar a vida dançar. Ri. Mais seguro. Mais sábio. Abaixei os braços. Não sabia o que fazer. Sebastião tomou a iniciativa e entrelaçou nossos dedos. Preciso ir ao banheiro. Eu estava indo quando um certo alguém resolveu me beijar. Ele soltou a gargalhada gostosa que eu amava ouvir. Foi você que parou para falar comigo. Você me ofereceu a música. Eu sou uma pessoa educada. Parei para agradecer. Ele virou para mim e beijou a ponta do meu nariz. Tudo bem. Nós dois somos culpados. Melhor assim. Eu tenho que voltar para a mesa com o pessoal. Falei como quem pergunta: é um problema para você? São seus funcionários. A testa mostrou seus sulcos. Eu posso ir junto? Respondi com um sorriso de alívio. Mas primeiro vou ali. Indiquei o banheiro com um polegar. Eu te espero na porta para ter certeza de que não vai fugir. Era estranho ter beijado Sebastião e voltar para a mesma casa com ele. Eu estava entrando em pânico. O que ele esperava de mim? Fiquei indecisa se havia dado um passo errado. Entrando no banheiro, conferi meu reflexo no espelho comprido da parede. Cheguei bem perto dele e cobri os lábios com alguns dedos. Pelo toque, notei que eles ainda se encontravam dilatados e inflamados pelo beijo. Oi, tudo bem? Não. Era o que faltava para a noite ficar mais agitada. Tudo. Eu te conheço? Só queria te alertar que o Sebastião não se apega a ninguém. Você parece ser muito nova e pode se decepcionar. Ergui o nariz com petulância. É? Eu tenho idade suficiente para fazer minhas escolhas. É provável que sim. Ela me esquadrinhou. Bom, desejo boa sorte. Era muita informação para lidar estando com Sebastião. Saí do banheiro com a cara normal. Era o que parecia, pelo menos para mim. Tudo bem? Tudo tranquilo. Ele me deu uma olhada meio em dúvida. Ok, nada apagaria a magia do nosso primeiro beijo. Quando nos sentamos à mesa com o pessoal do hotel, fomos recebidos com olhares curiosos. Mas, para o meu alívio, não falaram nada indevido que nos pusesse em alguma sinuca de bico. Quem falaria? Sebastião era o chefe de todos ali. Como eu estava num misto de raiva da mulher que usava vestido hippie chique a qualquer hora do dia e na expectativa do que aconteceria quando puséssemos os pés em casa, eu tomei mais uma caipirinha e depois outra. Nelinha, pega leve. Você já tomou quantas dessa? Sebastião ergueu de leve o copo. Não faça perguntas difíceis. Tive de soluçar. Não estou em condições de fazer contas. Na caminhada curta de volta para o hotel, eu tagarelava incentivada pelas caipirinhas a mais que consumira entre uma conversa e outra. E havia comido poucos aperitivos que pedimos. Então parecia que todos os repiques e tambores do Olodum faziam uma apresentação ao público singularmente em minha cabeça. Antes do casamento, eu havia feito uma dieta rígida. Lógico que para entrar no vestido de noiva justíssimo. Isso significou extirpar bebidas alcoólicas das saidinhas. Então, 1, 2, 3, 4 caipirinhas, mais 2 taças de vinho depois que pusemos os pés no hotel, já viu no que deu, né? Você sabia que seu abdômen tem gomos? Vou considerar isso como elogio. Virei sobre os chinelos para ele. O mundo girou mais rápido e a cabeça deu uma guinada para trás, pendendo para o lado direito por fim. Ele testemunhou minha ceninha achando a maior graça em tudo que eu falava. Até parece que você não sabe que é bonito, Bastian. Você está me cantando, Nelinha? Não precisa mais. Você é tão engraçado. Solucei e coloquei a mão na garganta. Ops! Alarguei os lábios com um pedido de desculpas.
E você sabe que é bem apetitoso. Gostoso pra dedéu. Pelo que me lembro, ele meneou a cabeça e sorriu. Dedéu? Como você me irrita, Bastian, com tantas perguntas. Dedéu quer dizer muito. Talvez eu tenha que estudar o dicionário da Antonella. Firmei as mãos na cintura, ainda matraqueando. Ah, essa é boa. Quem sabe meu projeto de vida não deva ser seguir os passos do Aurélio. Quem é Aurélio? Posso saber? Você me tira a paciência, bonitão, mas vou te dar o benefício da resposta. Ele foi o gênio das palavras, Aurélio Buarque de Holanda. Meu cérebro estava encharcado de álcool e a memória falhou. Ferreira, Iso. Certo. Agora, senhorita professora, vamos para a cama tentar dormir. Ah, você quer dormir comigo em sua cama, é? Não me recordo da resposta do Sebastião. Somente da risadinha sacana. Acordei no dia seguinte com a cabeça latejando. Nem o analgésico aliviou. Tomei mais outro e dormi até mais da metade da manhã. Quando consegui sair do quarto, me enfiei em outro banho. Eu me lembrava por relances que havia tomado banho sozinha, me segurando nas paredes do box para não cair. Mas acho que ele ficou do outro lado da porta e perguntou se eu estava bem mais de uma vez. Para minha surpresa, Sebastião havia deixado um bilhete na bancada da cozinha, ao lado de uma fruteira. Tive que viajar a trabalho. Congresso de hoteleiros. Volto no sábado. Não tivemos tempo para conversar. Passei bastante e aproveite sua estadia, tá bom? Ah, eu encomendei algumas tangerinas para você comer. Parece que tem alguém que gosta de frutas com gomos, além de biscoito Globo. Beijos, Sebastião. OBS, não vá a todos os lugares antes de eu voltar. Gostaria de te mostrar mais alguns como buraco azul. Se você quer ver uma água azul de verdade, é lá. Bati o papel na minha mão. O constrangimento acabou comigo. Em definitiva, a tangerina era uma fruta pela qual eu não teria o menor apreço a partir daquele momento. Por que eu fui beber? Quem diria que o senhor educadinho gosta de deixar bilhetes bem-humorados logo pela manhã? Hã? Nós ficaríamos 2 dias longe um do outro? Mas então pensei que a ida dele para o congresso era algo oportuno. Eu precisava dar uma respirada, sabe? Sem sentir o cheiro naturalmente pecaminoso me rondando. A distância seria bem-vinda para colocar o tico e o teco do cérebro no lugar depois do beijo. Além das sensações arfantes do meu corpo que me dariam uma trégua. Mas aquelas tangerinas voltaram a me assediar. E pareciam ter bocas zombadoras. Bom, com a vergonha perfurando o meu cérebro, fui ao salão do café tropical e me sentei à mesa no canto mais escondido possível. Naquele dia, amaldiçoei quem quer que tenha tido a brilhante ideia de explorar o marketing da música ao vivo. Eu precisava com premência de muita água de coco para me hidratar e de preferência de silêncio. Desejo deveras impossível de se concretizar. Algumas crianças gritavam fino, adultos riam alto, as garçonetes anotavam os pedidos e havia uma mulher sendo assediada por um punhado de pessoas que falavam ao mesmo tempo, é ela! Diante de mim avistei Márcia repondo a mesa com bolos. Acenei e ela foi ao meu encontro. Bom dia, Nelinha. Você vai almoçar conosco? Hoje temos peixe grelhado com legumes cozidos ou estrogonofe de carne. Eu seria louca se não almoçasse. Olhei para a frente e a curiosidade foi maior que a descrição. Quem é aquela mulher ali? Você não a conhece? Nunca vi. Ela foi a vencedora do último reality show de moda, a Cássia Lúcia. Soltei um gemido. Eu não estava atualizada com os vencedores dos últimos 4 anos do Fashionistas Brasil. Minhas noites foram preenchidas com textos sobre a história da educação e outras tantas matérias após ingressar na faculdade. Bem que o cabelo loiro de um brilho não natural que emoldurava o rosto chapado na magreza não me eram estranhos. Era quase certo que Heloísa pudesse ter mostrado uma foto dessa pessoa nas redes sociais para mim. Ela amava moda
e seria sua segunda opção de curso se não tivesse ingressado em pedagogia na Federal. Bati com a mão na cadeira. Senta aqui um pouco. Não posso, querida, tenho uma cozinha para comandar. Te vejo depois? Fiz que sim com a cabeça e nos despedimos com um até breve. Fitei a vencedora do reality e, de repente, minha cabeça tilintou com uma ideia maravilhosa. E se ela topasse doar um croquis de um vestido de noiva deslumbrante para a sobrinha da Márcia? Ela se casaria em alguns meses e ainda não tinha enxoval, nem vestido. Dei uma bisbilhotada nela sem que percebesse. Pela minha análise, a Cássia Lúcia não era, digamos, simpática. Sabe aquele sorriso que as pessoas revelam os dentes trincados quando são forçadas a fazer pose para uma foto? O dela era exatamente assim. Confirmou minhas suspeitas ao dispensar uma fã com a mão. A moça surgira com um guardanapo e uma caneta improvisados para ela autografar. A mocinha ficou tão sem ação, abaixou a cabeça e voltou a se sentar à mesa. Bem, talvez eu tivesse que espremer meu cérebro para ter outra ideia brilhante para conseguir um vestido de noiva para a sobrinha da Márcia. No auditório de um hotel em Fortaleza, o congresso corria no seu tempo, com informações preciosas a serem assimiladas. Mas meu raciocínio pertencia a outra pessoa, Antonella. Cada momento com ela significava viver intensamente. As lembranças das nossas conversas e olhares trocados. Nada escapava da minha cabeça. E o beijo não me decepcionou. Embora ela estivesse nervosa. Trocamos mais um antes de chegarmos em casa. Mas a situação dela não era das melhores. Arrastei a mão no rosto, fazendo um movimento circular com os dedos na barba. Fora irresistível provocá-la com as tangerinas, fazendo analogia ao meu abdômen. Minha autoestima há muito havia se perdido entre o término do namoro com a Mônica e o dia em que cruzei no aeroporto com Antonella. Então, fiz uma força tremenda para me concentrar outra vez no que o palestrante se esforçava em me explanar para todos nós. Ele falava sobre como fazer o negócio se sobressair em meio a tantos outros estabelecimentos e como a área de hotelaria faria para voltar a respirar após a pandemia dos últimos 2 anos, retornando à estabilidade ou quase isso. Mas eu pensava e pensava meus lábios percorrendo a curva do pescoço esguio da Antonella, apreciando a textura da pele rosada do sol. Depois, eu daria mordiscadas na marca do biquíni no ombro, até os seios de tamanho tão perfeitos, culminando a descida amorosa em uma busca arfante ao piercing que ela tinha no centro do abdômen reto. Antonella era sinônimo de beleza e luxúria. Quem diria que ela conquistaria um espaço de dimensões extraordinárias em minha mente e sensações? Será que ela está pensando em mim como eu penso nela? Passei a mão pelo cabelo. De alguma forma, eu precisava saber se ela estava bem. Capítulo 21. Você pode checar o número do telefone da Antonella para mim? Preciso saber se a minha casa ainda está em pé depois de quase um dia inteiro por conta dela. Vi os 3 pontinhos surgindo na tela no mesmo instante em que o palestrante encerrou a apresentação do dia. Cumprimentei uns conhecidos e tive de participar de uma rodada de whisky com eles no bar do hotel. Quase 1 hora após e muitas conversas sobre o ramo hoteleiro, eu me vi sozinho e apto para saber o que Antonella fazia pelas bandas de Jericoacoara. Caleb, sua casa e o hotel estão inteiros. Só não sei se aquele grupo de idosos que chegou no sábado também está. Emoji de gargalhada. Resolvi falar ao vivo. Fala, chefe. Deus mío, estou com medo de saber o que Antonella aprontou. Parece que você deixou uma lista de atividades para ela. Bom, ontem Manelinha deu uma de guia turística e os levou para ver o pôr do sol na duna.
Lá é íngreme para elas. Sim, ela pediu autorização para chamar 2 funcionários para ajudá-la a acompanhar nossos hóspedes. Acredite, eles elogiaram a atitude carinhosa dela, segundo elas. Gostaram tanto da Nelinha que pediram para ela os acompanhar hoje. Sabe onde ela os levou? Eu preciso mesmo saber? Ouvi riso. Cara, ela foi com elas, a pé, até a Pedra Furada. Você sabe que é bom trecho de caminhada. Ela alegou que havia ido com você pela orla e queria fazer trilha. E lá foram mais 2 funcionários junto com elas. Tive que dar meu jeito de buscar todos na volta. Algum dos hóspedes reclamou? Que nada! Eles se tornaram tão amigos dela que, neste exato momento, estão todos na piscina como a sua hóspede. Nossa, hóspede. Fiz questão de frisar. Espero que Antonella não invente de dar aula de hidroginástica. Seria a cara dela fazer isso. Foi por pouco, hein? Requisitei que o Max ficasse a postos. Instruí que, caso ele visse algum movimento estranho da Antonella, era para entrar em ação. E precisou? O que você acha? Gargalhei e levei o copo com a última dose de whisky à boca. Me manteve informado. Sabe que, com essa atitude da Antonella, ela acabou me dando uma boa ideia? Disponibilizar um serviço especializado para grupos de idosos. Concorda? Perfeito. Dou o meu aval. Vou providenciar esse diferencial para o hotel. Não demorou nem 1 minuto depois de encerrarmos a ligação para receber um filme do Caleb. A Lina estava com um biquíni branco e se exercitava junto aos seus novos amigos, na aula de hidroginástica. O sol irradiava em sua pele menos avermelhada e mais bronzeada. O cabelo preso num coque alto liberava o rosto para ser admirado por sua beleza. Respirei fundo. Estava sendo difícil pra caramba não pensar nela, mas eu havia jurado a mim mesmo que não me envolveria com ninguém à distância. Como eu disse a ela, eu deixaria a vida dançar. Notei que uma morena me encarava do sofá. Ela ergueu o copo para mim. O sorriso sedutor, na parca luz do bar, informava que a noite seria promissora se eu quisesse. Em outros tempos, eu não negaria me sentar com ela e ver o que daria. No meio dessa situação, fui apanhado de surpresa pelo celular vibrando no bolso da calça. Número desconhecido. Pelo prefixo do Rio de Janeiro, logo atinei que era ela, e minha provável perdição. Aceitei a chamada de vídeo, acomodando os cotovelos no balcão. Em um primeiro momento, notei que Antonella me olhou de um jeito precavido. Ela havia se lembrado do que falara sobre os gomos da minha barriga, com certeza. Então agi com naturalidade. Que lugar lindo é esse que você está? Talvez seja um motel à beira-mar, com piscina da borda infinita. Sabe, o dono teve muito bom gosto quando construiu. Ela imprimiu uma leve nota de ironia na voz. Mais bonita é a paisagem ao fundo. Caramba! Pensei que você fosse dizer que eu sou a beleza do vídeo. Ela fez biquinho. Rimos em uníssono. Essa era Antonella. Ela conseguia apaziguar a confusão em minha cabeça com seu jeitinho solto. Eu não quis ser indiscreto, mas se me permite dizer, você está muito bonita como bronzeado novo. Pode me perdoar pelo meu ato falho? Antonella tirou os óculos do rosto e se acomodou ereta na espreguiçadeira. Quase que meu coração entrou em colapso. Nas íris, filetes verdes se intercalavam com dourados enviando exuberância para mim. Está perdoado. Os olhos dela desceram em algum ponto abaixo do meu queixo. Pensei que os executivos usavam gravatas em congressos. Fiz careta. Não, eu. Vestir um blazer já é muito para mim. O que você tem feito? Eu me levantei da banqueta e fiz sinal com uma mão para o barman que trouxe uma nota para eu assinar. Fiz umas amizades legais e me diverti com elas.
Uma pena que vou embora na sexta. Morar em um hotel é assim. As pessoas são passageiras. Ela suspirou. Atravessei o saguão e parei diante de uma parede de vidro da altura do pé direito elevado do hotel. Lá fora, no calçadão da praia de Meireles, a vida estava em movimento. Pessoas faziam exercícios físicos, as famílias passeavam, os quiosques recebiam clientes para o happy hour. Procurei manter o ritmo casual na conversa. Aonde você foi mesmo? Eu andei pela vila. Entrei em algumas lojas de artesanato. Descobri um lugar bacana onde tem uns brincos lindos. Olha, comprei este aqui. Ela aproximou o celular da orelha e um brinco de acrílico parecendo uma gota de folha colorida estava em sua orelha. Ficou bem em você. Acho que sei que loja é essa. Fica ao lado da banca de revista. A sobrinha da Márcia trabalha lá. Essa mesmo. Ah, eu não sabia. Ela ficou em silêncio e olhou em meus olhos. Há uma certa pessoa que indicou vários passeios para eu fazer. O curioso foi que essa pessoa disse que queria ir junto, mas chispou fora. Não entendi, porque eu vou embora em 5 dias e não dará tempo. Falando nisso, tenho que ver a passagem com a minha avó. 5 dias? Talvez essa pessoa não tenha conseguido desmarcar o compromisso agendado há meses e está chateada por ter tido que viajar. Antonella me olhou fixamente. Sinto sua falta. Inspirei o mesmo sentimento que ela e exalei com força, expondo a ela o que sentia. Eu também. Fica mais um tempo. Suas férias não são de 30 dias. Para a gente se conhecer. Respirei fundo. Melhor. Mantivemos contato visual, nos observando até que Antonella virou o rosto para falar com alguém. Tchau, Max. Tá, te vejo amanhã, aqui no mesmo bate-local. Max. Sempre o Max. Senti uma pontada de ciúme? Claro que sim. Vou ver com ela. O problema é pagar a estadia milionária por um mês no hotel. Isso deixou de ser um problema. Trocamos sorrisos. Sua mala extraviada enfim chegou. Recebi uma mensagem, mas obrigado por me informar. Às ordens. Como está o congresso? Legal? Bem proveitoso. Vou voltar com algumas ideias para colocar em prática. Mas o que você não está sabendo é que inspirou o Caleb a fazer algo interessante para os hóspedes. Os olhos dela se alegraram e um sorriso aberto de felicidade desbancou qualquer outro que eu tenha visto. Antonella sentia prazer em ser útil. Jura? No dia seguinte, durante o coffee break, Caleb mandou mensagem. Caleb, temos que rever o nosso marketing sobre convidar personalidades para se hospedarem aqui. Eu, por quê? Caleb, a Cássia está destratando nossos funcionários. A Ariadne, a massoterapeuta, se ajuda-os chorando. Eu, como nós iríamos saber que ela era assim? Pareceu tão simpática ao telefone. Caleb, bom, estou de olho nela. E na Antonella também. Senti um calafrio. Eu, o que Antonella tem a ver com isso? Caleb, as duas andam se estranhando. Inclusive, nesse episódio do spa, a Antonella tomou partido da Ariadne. Ela tem sangue quente. De um certo jeito, gostei do que li. Mesmo que ficasse preocupado que acontecesse um escândalo no hotel e vazasse para a mídia. As duas eram figuras conhecidas. Só que o jeito atrevido da Antonella foi o que primeiro me chamou a atenção desde o momento em que a conheci. Eu te disse que a princesa não é tão meiga. Emoji de risada. Caleb, conselho de amigo. Não a chame de princesa. Jamais. Eu não entendi patavinas do que ela disse depois que a chamei assim. Juro que foi uma fala carinhosa, sabe? Aí ela ficou brava e disse que não era a princesa da celulite e que essa tinha sido um clone mal acabado dela.
Antonella atropelava as palavras enquanto explicava. Cara, eu juro que não disse que ela tinha celulite. Eu nunca faria isso. É princesa da celulose. O pai dela é o Aurélio Alencar Braga, o empresário do ramo. Caleb. Caramba. Pode deixar que eu entendi o que ela quis dizer. Mas, olha, quando eu chegar aí, se for preciso, eu converso com Antonella. Caleb, vou tirar a princesa daqui para as coisas esfriarem. Tenho que buscar um casal no aeroporto. Pensei em convidá-la para ir junto. Bom, a que hora você chega? Caleb, algo em torno das 15 horas. Varri os olhos pela antessala e notei que meus colegas empresários foram se dispersando, dirigindo-se ao salão principal. Vai começar uma palestra. Preciso ir. Caleb, ok. Eu podia ser uma riquinha inconsequente que amava ter milhares de seguidores nas redes sociais, dar festas de luxo e me cercar de muitas pessoas em uma falsa crença de que quanto mais amigos, melhor. Mas, cara, quando eu via alguém destratando outra pessoa porque se achava superior, meu sangue fazia uma revolução dentro de mim. Não foi diferente com a mitidinha do reality show. Naquele dia após o almoço, não tive vontade alguma de ir à praia, fazer um passeio pelas ruelas da vila ou ir à piscina. A apatia havia tomado conta de mim. Então resolvi dar uma relaxada no spa. Antes, ainda no refeitório, sentadas à mesa, estávamos eu, Márcia e Giovana. Ensinei à garçonete do hotel 3 modos de dobrar guardanapos. Entendi. Eu só sabia fazer o formato de cone. Uhul, ficou perfeito! Empolguei-me com o resultado do modelo de bolsa de talheres plissada que eu havia aprendido com a governanta da casa dos meus pais. Pronto, Giovana concordou. Eu gostei mais do coroa de rei. Márcia apontou para o que estava em sua mão. Gi, agora você vai arrasar no café da manhã. O Caleb vai ficar pasmo em ver como as mesas estarão ainda mais lindas. A moça com cabelos encaracolados até abaixo do meio das costas era toda sorrisos. Ela colocou os guardanapos em uma bandeja de prata e levantou-se. Vou mostrar ao André. Fitei o rosto dela e fiz de tudo para ocultar um riso. Estava escrito na testa dela, sou afim dele. Isso, vai lá. Depois que a silhueta esbelta se perdeu pelo pátio, comecei a rir. O André sabe que a Giovana gosta dele? Ele também gosta dela. Paixão mútua e platônica de anos. Eles são meus vizinhos. Eu os vi crescer e o amor aumentar. Falta somente um empurrãozinho. Entendi. Dobrei os dedos na borda da mesa e carreguei a cadeira para trás. Acho que eu vou ao spa. Estou entediada, sabe? Ela circulou o braço no meu ombro enquanto íamos à porta. O motivo do seu tédio tem a ver com a ausência do meu chefe? Ele está viajando. Eu sinto a falta dele. Mas não sei se vai rolar por muito tempo, Márcia. Eu te contei a minha história. Acabei de terminar um noivado. Sebastião está sozinho. Vocês estão na mesma casa. Qual seria o problema? Fiz cara de quem não sentiu um sacudido no coração. Quero focar no trabalho. Eu vou embora e depois? Ela deu um beijo em minha bochecha. Está bem, querida. Como achar melhor. Ela piscou para mim. Eu dei as costas e segui rumo à área de lazer do hotel. Mas que seria lindo ver vocês juntos, seria. Eu a ouvi dizer e sorri sem que Márcia visse. Capítulo 22. A sua massagem é de 5ª categoria. Vou exigir que o Sebastião te mande embora. Mas, senhora, os olhos indefesos da Ariadne se expandiram em receio. Amanhã eu vou voltar e espero ser atendida por uma profissional mais gabaritada. Eu não entendo o que eu fiz de errado. Não! Cássia Lúcia gargalhou. Minha querida, volte para o curso e aprenda o certo. Na verdade, se inscreva em um melhor, porque o que você fez aqui foi chinfrim.
Uma onda de indignação se avolumou em mim de tal forma que nem sei explicar como conseguir me conter sem sair em defesa da Ariadne. Bem, por algum tempo mínimo. O cabelo loiro ricocheteou no meu braço quando ela se movimentou com afetação e cruzou meu caminho. Ei, isso que você fez não foi legal. Você está falando comigo? Disparou Cássia Lúcia. Gemi para abafar o desejo de dar uma bofetada no riso debochado. E a sobrancelha erguida? Meu Deus, eu conhecia de cor esse estilo familiar de desafio. Como era irritante. Estou, com certeza. Somente porque ganhou um reality show e uns trocados acha que pode tratar as pessoas desse jeito? Uns trocados? Eu fiquei milionária, meu amor. Ela gargalhou. Nem por isso pode sair por aí maltratando as pessoas. Já entendi tudo. Você é coleguinha daquela ali, não? Então se prepare porque vou falar com Sebastião para demitir vocês duas assim que ele chegar. Aliás, o corpo dela esbarrou no meu e cambaleou. Não movi 1 milímetro meus pés plantados no chão e mantive meu tórax firme como o tronco de uma árvore. Se ela achava que eu tinha medo dela, se enganou. Ela continuou o showzinho. Caleb! Caleb! Gemi com aversão à atitude arrogante da Cássia Lúcia. Dei passagem a ela e estendi o braço em direção ao gerente como quem diz, fique à vontade para me demitir. Mal sabia ela que não conseguiria fazer mal algum a mim. Nós nos entreolhamos, olhos fuzilando um ao outro, e então ela resolveu seguir pelo caminho da maldade. Voltei ao palco onde aconteceu a atrocidade de palavras e falta de respeito. Mesmo se a Ariadne não fosse uma boa profissional, o que não era o caso, aquela mulherzinha não tinha o direito de tratar a moça com tamanho desrespeito. E que se danasse o croquis de noiva que vislumbrei pedir a ela para desenhar como presente de casamento para a sobrinha da Márcia. Não iria rolar. Não fica assim. Eu me sentei ao lado da massagista na sala clean e aromatizada por alecrim. Você não é nada disso que ela falou. Suas mãos são de fada, leves e promovem milagres. Se não fossem, eu não teria voltado. Um fiasco de sorriso surgiu no rosto delicado quando ela olhou para mim. Acredite em mim. As mãos dela faziam um movimento repetitivo de alisar o vestido imaculado. Meu coração afundou. Bati de leve com as pontas dos dedos na perna dela. Vamos beber um copo d'água? Não posso sair daqui. Pode sim, vamos. Se seu Caleb não me encontrar aqui, vai ser pior. Eu converso com ele. Os olhos emplastados de lágrimas se preencheram de gratidão. Eu me levantei primeiro e a chamei com a mão estendida. O sorriso da Ariadne pareceu mais aliviado quando ela aceitou meu gesto. Meia hora depois, com a indignação mais branda, coloquei o fone no ouvido e o cinto de segurança envolveu meu corpo. Preparada para ver Geri de cima? E o helicóptero foi ganhando o céu. Uau! Ver as belezas naturais de Jericoacoara do alto é muito mais bonito. Eu ficava babando nas inúmeras fotos. Olha as dunas e as lagoas. Fui com Sebastião visitar essa região. Que coisa mais deslumbrante. Por isso te convidei para vir, Nelinha. Nem se passou um átomo de segundo e um estrondo de riso ribombou na aeronave. Se não fosse pelo motivo que pensei, eu o acompanharia na risada. Fiquei assim, meio acanhada. Ele iria falar da minha ficada com o chefe? Não entendi sua reação. Bom, se você está rindo porque meu queixo caiu com a exuberância do azul do mar e a cor da areia e tal, então eu nem ligo. Eu me lembrei da Cássia Lúcia. Ela estava muito brava. Você a enfrentou bonito. Olhei para ele de esguelha, me sentindo aliviada. Caleb, eu até tentei ser amigável com ela mais cedo, juro pra você. Eu estava na recepção com o André e experimentava a camisa que os funcionários vão usar na festa da primavera, os que vão trabalhar. Eu dei um bom dia sorrindo. Ela nos ignorou completamente. Nem liguei, mas depois entendi o motivo. Ela não falou comigo porque pensou que eu fosse funcionária. Olha que absurdo! No mundo de hoje, uma pessoa ser soberba desse jeito. Realmente nada justifica a atitude dela.
Cássia Lúcia é uma das pessoas mais intragáveis que conheci. Olha que tem uma lista de conhecidos assim. Tenta se manter longe dela, vai ser melhor. Certo. Ele pareceu genuinamente aliviado. Você não vai demitir a Ariadne, não é? Ela é uma excelente profissional. Conseguiu me fazer dormir durante a massagem. Olha que isso pode ser considerado um acontecimento. Os olhos dele alcançaram os meus e os seus lábios se mexiam em riso. Se ela conseguiu essa proeza, então merece o emprego. Ufa! Um silêncio se instalou entre nós. Minutos depois, ele passou a se comunicar com a torre de controle do aeroporto. Caleb, o Miguelzinho... eu não quero ser inconveniente, mas eu vou direto ao ponto. Ele é espectro autista, não é? Sim. De grau moderado. Aos 2 anos, ele foi diagnosticado. Ele é muito fofo. É parecido com você. O ruído das hélices abaixou minha voz. Mesmo assim, Caleb captou o que eu disse e alargou um sorriso de pai orgulhoso. Miguel me deu um novo sentido para a vida. Eu não gostava do meu emprego, da minha rotina regida pelo relógio, era exaustivo. Quando ele chegou, tive que desacelerar. Passei a enxergar a importância da família. Não sei explicar. Sei como é. Às vezes, fico meio perdido sem saber como lidar com ele. Cuidar de uma criança sem a mãe é difícil. Ainda estou tentando descobrir como fazer tudo funcionar. Ele buscou meu olhar. A mãe dele morreu no parto. Se eu achava que a minha vida era um tumulto, que egoísmo meu. Se havia algo que eu aprendi com a minha avó foi olhar além do meu umbigo. Lamento. Ainda não sei como evitar que as crises de ansiedade dele aconteçam. À medida que o dia avança, ele fica mais agitado. Acho que sei como fazer para te ajudar. Como? Na escola onde trabalho, nós somos instruídos pela diretora a mostrar aos alunos atípicos quais as tarefas que eles vão realizar durante as horas daquele dia. Os passos são previamente explicados antes de iniciarmos as atividades com eles. Mas olhei para Caleb e notei que seu semblante era de atenção total ao que eu informava. Eu faço isso com todos os meus alunos. Mesmo com as crianças neurotípicas, sabe? Virou um hábito, porque gera inclusão. A pior coisa para os pais de crianças autistas é ouvir a palavra coitadinho ou tadinho dele. Isso mata qualquer um. Eu te entendo. Minha avó, quer dizer, a diretora da escola, nos instruiu a não falar a palavra especial. Fulano é especial, na hora de apresentar a criança à turma. Isso mesmo. A sua avó é sábia. Essas atitudes segregam o autista do grupo. Exatamente. Toda semana, 2 alunos da turma ficam responsáveis por integrar o amigo ao grupo, principalmente na hora do recreio. Poxa, Miguelzinho tinha que estudar em uma escola assim. Quem sabe você vai morar no Rio? Eu poderia te apresentar a melhor professora da cidade, minha amiga Heloísa. Quem sabe, né? Por enquanto, Jericoacoara está sendo um bom lugar para criar meu filho. Embora conversasse comigo, Caleb estava atento ao comando do helicóptero. Ele se calou e eu o respeitei. Viajamos por mais meia hora e chegamos ao aeroporto de Fortaleza. Se quiser esperar aqui, eu vou buscar o casal. Não, eu vou junto. Vocês usam alguma plaquinha daquelas que vemos em filmes? Tipo senhor e senhora fulanos. É um bom jeito de dar boas-vindas. Ele jogou a cabeça para trás rindo. Não usamos. Caleb retirou o fone dos ouvidos e eu imitei sua atitude. Fomos à sala de embarque, a mesma onde vi Horácio pela última vez. Como ele estaria? Será que me perdoaria? Era como se eu estivesse vivendo numa realidade paralela. E estava. Na verdade, essa nova perspectiva de vida foi sendo construída desde que ingressei na faculdade. Parei de publicar todos os dias. Eu consegui me libertar da necessidade da aprovação virtual. Mudei o foco do conteúdo das postagens, revezando o motivacional com os meus estudos e menos fotos pessoais. Aos poucos, os números de seguidores foram baixando, milhares, e eu dei graças por isso. O casal ainda não chegou. Vou aproveitar para ir ao banheiro. Me espera aqui, tá bom? Pode deixar. Caleb deu as costas e eu ri de leve.
Parecia que ele cuidava de mim como se eu fosse uma irmã mais nova. Conferi o lugar e vi algumas pessoas sentadas, outras apiavam o celular, uma senhora fazia esforço para conter uma criança em sua correria. Em um canto da sala, havia uma loja de conveniência e um caixa eletrônico. Em Jericoacoara não tinha como retirar dinheiro a não ser com o dono de uma loja que fazia uma transição bancária e fornecia o din-din, mas às custas da cobrança de uma taxa. Então fui resgatar uns trocados do caixa sem que precisasse pagar a mais por isso. Quando me virei para voltar para onde havia marcado com Caleb, meu coração sofreu um abalo. Na verdade, pensei que ele fosse explodir. Os olhos dela se demoraram nos meus. Foi uma reação mútua. Ao vivo, Antonella estava mais bonita que no vídeo ou nas fotos que ela havia enviado do passeio à Pedra Furada com os idosos. A pele mais bronzeada realçava o cor dos seus olhos dourados. E os lábios, cada vez que os via, pareciam mais beijáveis. Fui ao aeroporto testar nosso magnetismo por que raios ela existia ou se era coisa de minha cabeça. Passei um dia inteiro com a lembrança dos olhos dela me cobiçando timidamente e da vivacidade que os fazia refletir o desejo de novas descobertas. Não sei por quanto tempo eu suportaria evitar não ser desvendado em definitivo por ela, minha mais nova e única fascinação. E Antonella estava diante de mim, me olhando com surpresa. Nem mesmo eu entendia como e quando foi que decidi largar para trás o congresso e ir ao encontro dela, no aeroporto. Cortei a cidade para vê-la por poucos minutos, tão ínfimos que eu poderia me arrepender de minha súbita ação. Quando foi a última vez que fiz uma loucura por mulher? Eu nem me recordava se já havia feito alguma. Valeu cada minuto que gastei para ter ido ao encontro dela, porque a falta de ar que senti de repente ao ver o sorriso lindo que ela deu para mim foi a resposta que valia milhões. Então, fui caminhando até Antonella sem desviar o olhar. Não esperava te ver. Vim checar se você está bem sem mim. Apanhei-me dizendo. Ensaiei falar que havia ido entregar documentos a Caleb. Até imprimi alguns e assinei para ter a desculpa perfeita. Mas na hora de pôr o plano em prática, não consegui mentir. Você fez um trabalho tão incrível, motivacional comigo antes de viajar, que estou suportando sua ausência até que com facilidade. Eu a medi de cima a baixo e gostei do que vi. A saia me deu o benefício de ter o deslumbre de uma porção das coxas torneadas. Você está se alimentando bem? Não sei como vou viver sem a comida da Márcia quando for embora. Já falamos sobre isso. Você não precisa ir embora na semana que vem. Ela fez um movimento de encolher o dedo para ela, no gesto claro de que era para eu me aproximar. Tive que suprimir um riso. Esse jeito dela me cativava demais. A mão da Antonella moldou meu ombro e seu rosto se aproximou do meu. Minha pele ficou em chamas. Não sei se você sabe, mas estou hospedada de favor. Acho que já mencionei. Ela falou baixo, com a boca tão próxima ao meu ouvido, embora não tocasse seus lábios no meu rosto. Sua voz tinha uma mistura de um timbre doce e sensual. Nem sei dizer o que provocou em mim. Acho que quase desfaleci. Não é educado extrapolar o tempo previamente acordado, sabe? Ela continuou. Na realidade, o que eu sabia era que recuperar os milhares de pedaços desfeitos da minha mente para articular alguma palavra seria tarefa árdua. Tenho certeza de que o dono não irá se importar. Por azar, ou sorte, não sei bem o que dizer, o contato se quebrou. Antonella deu um longo passo atrás. A chegada do Caleb esfriou o clima envolvente que se formava entre mim e ela.
E aí, chefe? Não contava vê-lo aqui. Eu conhecia todas as expressões do Caleb e posso garantir que o sorriso curto que ela deu refletia seu pensamento. Vai em frente. Mas, como sempre, sua discrição o fez manter suas palavras todas na mente. Por isso Caleb era meu melhor amigo, mesmo que ela não soubesse dessa minha consideração por ela de forma clara. Vi-me entregar os documentos que enviou para eu assinar. Outra vez ficou estampado no rosto dela que sabia o real motivo de eu ter me despencado do hotel direto para ver Antonella. Ah, claro. Sem hesitar, ela estendeu a mão e pegou o envelope. Você vai voltar para gerir na linha? A discrição do Caleb foi para água abaixo. Antonella piscou freneticamente. Ah, claro que vou. Não retruquei nem concordei. Não seria má ideia se ela ficasse. O que eu mais queria era passar horas com Antonella e sentir seu arrojo por viver cada minuto. A energia de sua juventude estava sendo como um combustível de motivação para mim. Mas não a convidei. Tinha dúvidas se não estaria avançando rápido demais. Eu notava a reticência dela. Amanhã vou para casa, atisei. Vou te esperar ansiosa. Ela suspendeu os pés e pousou os lábios no canto da minha boca. Piscou e foi em direção ao grupo. Ver Antonella e não poder beijá-la como eu queria era como acordar disposto a dar um mergulho no mar e a ressaca impedir. Sobre o ombro, ela deu um sorriso de despedida antes de ajudar a senhora a levar a mala para o helicóptero.